né? Nós fazemos a reconstrução da articulação clavicular e, principalmente, esse tipo de técnica ele é utilizado em casos crônicos ou, principalmente, em casos de revisão de uma falha de um tratamento cirúrgico prévio, né? Estudos biomecânicos já demonstram que esse tipo de reconstrução vai apresentar melhor resistência na estabilização da clavícula em relação à articulação clavicular. Então, aqui a passagem do enxerto com túneis ósseos na clavícula, né? Aí foi feita a perfuração, realizada a, a fixação do enxerto, né? A passagem por meio dos túneis, e aí o resultado final, a fixação, colocação do enxerto e, por fim, o fechamento da face deltotrapezoidal, que é bastante importante também para a estabilização da clavícula. Prosseguindo nos tipos de cirurgia, também é descrito na literatura a técnica com parafuso de Bosworth, onde você faz um parafuso, você fixa a clavícula no processo coracoide, seclagem acromioclavicular apenas, né, até com fios de metal, também já é descrito na literatura, passagem de fios de Kirchner, tanto de maneira paralela ou cruzada, também são opções de tratamento cirúrgico, né? E a técnica de Dewar-Barrington, que é a transferência do processo coracoide para a região lateral da clavícula, são técnicas descritas na literatura também. Entretanto, principalmente essas últimas técnicas, elas possuem bastante complicações, até complicações sérias, como a migração do material de síntese, do fio de Kirchner para a região, para as estruturas nobres e soltura do parafuso coracoclavicular. Então, dessa maneira, a gente via que a luxação acromioclavicular, principalmente o tratamento, a gente tinha uma boa ideia da realização do tratamento cirúrgico em atletas. Entretanto, a técnica que a gente estava utilizando, ela possuía uma resistência, por meio de estudos biomecânicos, de cerca de 1/4 de um ligamento coracoclavicular original, né? E elas tinham uma maior frouxidão, esse tipo de técnica, que técnicas mais anatômicas, né? Entretanto, era uma técnica simples, com baixa recorrência e que apresentava resultados finais próximos de um ombro intacto. Partindo disso, e foi uma ideia, o Beno acabou, junto com todo o grupo, a gente acabou desenvolvendo uma técnica que nós denominamos como a técnica 7, né? Que é uma técnica do nosso grupo, e é uma analogia com os pontos de fixação, né? Ou seja, são 7 pontos de fixação para a gente tentar evitar aquela subluxação residual, né? Ou seja, a colocação de 2 âncoras na região do processo coracoide, sendo realizado aí 2 pontos em cada âncora, mais a passagem de 2 fios subcoracoides, né? E a transferência do ligamento córaco-clavicular, córaco-acromial, para a região lateral da clavícula, né? Dessa maneira, a gente tinha 7 pontos de fixação, além dos 2 pontos dos 2 fios de Kirchner, né? Apenas para exemplificar para vocês, esse aqui é uma luxação clavicular do tipo 3, né? Essa é uma radiografia panorâmica do ombro, realizando a comparação, né, dos 2 lados, e o exame sob anestesia do paciente. Então, basicamente, a técnica 7, ela é semelhante às técnicas já previamente descritas na literatura, né? Então, nós fazemos a abertura da face deltotrapezoidal, a transferência do ligamento córaco-acromial para a região posterior lateral da clavícula, né? Conforme vocês podem ver aí no vídeo. A colocação das âncoras no processo coracoide, tá? Essa é a colocação de 2 âncoras. A realização dos túneis da clavícula para a passagem dos pontos, né? Então, é uma técnica que basicamente a gente diminui bastante aquela subluxação residual
você tem uma estabilização maior da região da clavícula aí. Então, aí a gente pode observar a passagem dos fios pela clavícula e, por fim, a colocação dos fios de Kirchner, que, de maneira provisória, para ajudar a estabilizar a clavícula nesse período de cicatrização dos pontos. E é uma técnica que você tem uma evolução bastante satisfatória, né? Nesse caso aí, nós observamos um retorno bastante precoce desse indivíduo, com 13 meses de pós-operatório. Tá certo? Bom, eu queria discutir um caso aí com um dos residentes, o Zubioli. Basicamente, é um caso clínico, né? De um indivíduo, um atleta, que teve uma queda com a trauma no ombro, aquele mecanismo de trauma clássico da luxação acromioclavicular, tudo, né? Mas, Zubioli, mais como para a gente reforçar o que foi dito nessa aula, Zubioli, você podia falar como que é a inspeção estática aí do ombro do paciente com uma luxação acromioclavicular? Então, na inspeção estática desse paciente, né, chefe, a gente vai avaliar a elevação da clavícula, né? Na verdade, o que a gente nota é que o membro, ele cai, né? Então, a clavícula fica mais proeminente, e a gente nota que na região da acromioclavicular vai ter essa proeminência da clavícula, mais ou menos o que a gente está vendo nessa imagem, né? Então, a inspeção estática é basicamente isso, né? Legal. E aí também a gente vê escoriação, né? A gente vê sinal que o trauma foi nessa região do ombro, que fala a favor também de um trauma direto na região acromioclavicular, na região lateral do ombro, que é o mecanismo clássico de luxação acromioclavicular. Legal. E aí, Paulo, você podia descrever essa radiografia para a gente? A gente vê uma radiografia em AP do ombro direito. A gente vê que tem espaço acromioclavicular, né? Às vezes até mais do que 100%, que a gente lateral, mas aparentemente mais do que 100%, classificaria como uma Rockwood tipo 5, né? Uhum. Legal. Tem alguma incidência, o Vitor, de que você pode ver melhor a articulação acromioclavicular por meio da radiografia? Bom, o Paulo Vitor tá aí? Se puder falar para a gente, além da AP? Fazer a incidência de Zanca, né? Que é um AP com 10 a 15 graus de inclinação cefálica da ampola. Isso, você pode fazer até 30 graus, né, de elevação de inclinação, tudo. Tá me ouvindo? Exatamente. Agora estamos. Opa, desculpa, eu estava falando, acho que o microfone caiu aqui. Mas, não, o Paulo Vitor já falou, mas é a Zanca, né, que a gente faz com 15 graus de inclinação, porque sempre é bom a gente comparar um lado contra o contralateral, justamente para ter essa ideia de elevação, né, de um lado com relação ao outro. Legal. Bom, e aí, como que você trataria, João, esse tipo de paciente aí? Como que você conduziria? Bom, como o Paulo Vitor já bem mencionou, é uma Rockwood tipo 5, aparentemente, né, a gente não tem um lado contralateral, mas pela elevação parece ser um Rockwood de grau 5, e o paciente atleta, né, futebol, então acho que, como foi mencionado também durante a aula, pelo nível de atividade esportiva, a gente pode tratar mesmo com tratamento cirúrgico, né, bem indicado. Tá. E o que você conhece de técnica aí para luxação acromioclavicular? O que você
Tem as técnicas de fixação, né? Tanto com o parafuso de Boswell, como foi mencionado, a marrilha coroclavicular. Tem as técnicas também de Weaver-Dunn, que é a transferência do coroclavicular, né? Para articulação clavicular. Tem a técnica anatômica de Mazoca, né? Que é a transferência a realização de enxerto, pode ser de flexores, para a região, para reconstruir os ligamentos coroclaviculares. E acho que basicamente essas e a fixação mesmo com placa gancho, né? Acho que é outra alternativa também para se fazer. Sim, exatamente. Tem a placa gancho, né, que também é uma técnica descrita aí, que eu acabei não mencionando na aula. Tá? Bom, basicamente isso, a gente já discutiu o tratamento. Bom, o que a gente traz como conclusão, né, que a luxação clavicular, ela normalmente, se você tratar de maneira adequada em atletas, o tratamento cirúrgico vai bem, leva a bons resultados funcionais. Eventualmente, se você tiver uma subluxação residual, não necessariamente você vai ter uma piora de função desse indivíduo, né? E normalmente isso não deve interferir no resultado funcional dos pacientes. Certo? Bom, era isso que eu tinha para dizer em relação à aula. Gostaria de mais uma vez agradecer aí o Paulo pelo convite, pelas palavras aí do início da aula, né? É sempre um prazer estar disponível aí. Estou disponível para vocês aí, caso queiram ter alguma dúvida, queiram discutir alguma coisa em relação ao tema. O Edu, eu acho que a gente podia... Parabéns aí pela apresentação, foi ótimo. Acho que é isso que eu ia falar. Podia aproveitar o Bernardo aí, que está aí prestigiando, se ele quer comentar um pouquinho, como que é a participação dele, o que ele faz de opção. O que você acha? O Bernardo está aí, Bernardinho? Pergunta para ele o que ele faz. Que honra o Bernardo estar aqui, pô. Eduzito, bom dia a todos. Parabéns aí pela apresentação super bacana, didática. Edu, a gente pensa, muito alinhado, né? Então, assim, a única dúvida que às vezes eu tenho quando eu pego um atleta de contato, principalmente de judô, aqui a gente tem muito judô também, quando a gente pega uma luxação, né, uma LAC grau 3, que seja a 3A aguda, entendeu? E aí eu sempre fico um pouco na dúvida, nesses casos, do atleta de contato, né? Se a gente logo indica a cirurgia, se a gente espera alguns meses. A gente sabe que tem alguns trabalhos aí que mostram que, nesses casos, você esperar 6 meses, né, e ver como esse paciente vai evoluir, se você acabar operando, isso não altera no seu resultado, né, a longo prazo. Se você opera uma LAC aguda ou uma LAC crônica, grau 3, mas eu te confesso que eu tenho muito mais apreço, mais a facilidade, eu diria, de operar uma LAC grau 3, entendeu? Se numa fase aguda, né? Obviamente que você não vai operar todas as LACs 3, né? As luxações acrômio e claviculares grau 3, mas a questão ali da cicatrização na fase aguda, sem dúvida, eu acho que ela é otimizada, entendeu? Mas eu penso bem em linha aí com vocês, essa questão de ver muito o perfil do paciente, do esporte que ele pratica, do grau de rendimento, da posição que ele ocupa, para indicar o melhor tratamento para ele, né? Essa incidência, né, que alguns chamam de Basmania, outros chamam de Alexandersville, né, que é para você ver se tem essa instabilidade dinâmica aí quando faz a adução do braço. Eu uso também, tenho usado com mais frequência agora, e é uma coisa aí que adiciona aí no seu arsenal também de exame complementar. Mas eu acho que é isso. Legal, muito bom. Mas e como você conduz o pós-operatório desses pacientes aí? Como você deixa imobilizado? Como que você conduz aí? Tá. Normalmente, eu deixo em torno aí de 5, 6 semanas com a tipoia, retiro o fio de Kister, né, que é uma outra coisa que a gente não conseguiu evoluir
com relação à técnica, esses fios de Kirchner também me incomodam, mesmo deixando aí subcutâneo, né? É uma coisa que me incomoda, porque às vezes eles acabam se expondo, alguns pacientes se queixam bastante, mas eu deixo seis semanas na tipoia, né? Faço alguns movimentos escapulares até a sexta semana, mas nada muito exacerbado, e com 6 semanas eu retiro os fios e já mando no outro dia para fisioterapia, para arco de movimento. A gente faz ali de 3 a 6 semanas a mobilização mais passiva ali, né? Principalmente escapular, cotovelo, mas eu não movimento muito o ombro, não, até um pouco com receio desses fios migrarem, né? Mas eu faço dessa forma. Óbvio que se você tiver uma reabilitação assim, que você tem um contato bom com o seu físio, você fazer essa mobilização da glenohumeral isolada, você está autorizado, mas você tem que tomar cuidado com a questão da migração dos fios, entendeu? Que é até descrito alguns casos aí bem trágicos aí que a gente conhece. Legal. Exatamente. E, ô Paulo, o que você pensa aí de retorno ao esporte? O que você vê, assim, você tem algum critério que você pensaria de retorno aí, o Paulinho Belangeiro? Edu, só mais um Vontade. detalhezinho, até aproveitando o Paulinho que está aí também. Vocês pensam em algum momento de abandonar o fio de Kirchner da técnica? Eu ainda não acho que o fio de Kirchner ainda é bastante importante, viu? Nessa fase inicial aí para você proteger o seu reparo, né? Então, ainda não. A gente, pelo menos a minha opinião, é manter ainda os fios de Kirchner. Legal, Bernardo, obrigado por ter participado. Eu acho assim, eu tô já tendendo bastante a usar menos o fio. Eu acho que é essencial você ter uma fixação acromioclavicular, então eu acredito que hoje com os fios de alta resistência, os tapes, a gente pode conseguir uma estabilização acromioclavicular eficiente. Tenho muita vontade de partir por esse caminho. Eu acho que é uma tendência, ainda mais se a gente for ver fora do Brasil, a utilização do fio de Kirchner é muito rara, né? Então, eu acho que a gente pode pensar nisso como um caminho aí futuro. Eu vejo com bons olhos por conta dos problemas relacionados ao fio. Em relação ao retorno ao esporte, eu acho que a gente vai depender do tipo de modalidade que ele praticar, mas alguma coisa ao redor ali de 4, 5 meses é bem factível, né? E uma pergunta que foi feita para você, Edu, é sobre o retorno no tratamento conservador. E essa é uma vantagem do tratamento conservador, o retorno ao esporte é muito mais precoce do que no tratamento cirúrgico. Então, às vezes, isso também acho que é um trend aí mundial, tentar tratar mais conservador, principalmente atletas que estão no meio da temporada, ver se eles conseguem ainda participar de forma efetiva, e os que não evoluem bem, aí sim são candidatos para cirurgia, obviamente, casos selecionados. Acho que essa é uma boa opção. E uma outra pergunta que foi feita agora aqui a respeito de enxerto para caso agudo, Du. O que você pensa nisso no grau 5? Bom, eu ainda não vejo uma necessidade ainda do enxerto em caso agudo, entendeu? De um enxerto de uma cirurgia primária, entendeu? Deixaria o enxerto mais para um caso de uma recidiva mesmo, tá? Em relação ao tratamento, o retorno ao esporte no tratamento conservador, ele é extremamente mais rápido, né, do que o tratamento cirúrgico. Então, esses pacientes que estão no meio de temporada, o tratamento conservador ele vai muito bem, né? Basicamente, você tem que aliviar esse período álgico do paciente, que vai até no máximo em um mês, tudo, né?
e depois trabalhar a questão de escápula, tudo, para ver se ele consegue ter poucas alterações e poucos sintomas aí funcionais, né? Então, tratamento conservador, basicamente, ele proporciona nesses pacientes em meio de temporada um retorno bem mais precoce ao esporte, né? E eu acho que ele deve ser incentivado, sim, dependendo aí, lógico, do tipo da lesão, né? E também é descrito até em alguns casos, né? O caso em acromioclaviculares até de grau 5, né? Existe até a descrição de alguns pacientes que evoluíram bem, até com tratamento conservador, né? Então, tudo isso deve ser ponderado aí, junto com o atleta, tudo, nível de altura da temporada que ele está, como ele isso deve ser conduzido, né? Você falou da fixação acromioclavicular, né? O Mazoca fala bastante, né, que a tendência, né, é você observar melhor essa fixação da acromioclavicular com fitas, né, com os tapes, principalmente que você evita essa translação anterior no plano horizontal, né, e até alguns movimentos torsionais que você tem na região distal da clavícula, né, então isso também é uma possibilidade de a gente poder utilizar aí também. Edu, tem umas perguntas aí no chat, não sei se você consegue enxergar aí. Não, eu não estou vendo como. Então, deixa eu te passar para você aqui, então. A Vanessa Souza, inclusive a Vanessa Souza é uma médica lá de Maranhão, ela é uma docente lá do Maranhão, que ela está na Liga de Medicina, Esporte e Nutrologia, e futuramente nós vamos fazer uma parceria aí, um bate-papo aí com o pessoal lá de Maranhão, e ela está agradecendo muito a reunião, né, e depois, se possível, enviar alguns materiais para a Liga de Medicina Esportiva lá deles. O Bruno Godoy perguntou o seguinte: no caso do tratamento conservador de uma LAC grau 3, 2 ou 3, seriam 3 a 6 semanas de mobilização também? Olha, agora eu consegui ver que eu agradecer a participação aí da colega aí do Maranhão. É muito legal a gente poder chegar em várias partes aí do país, né? Essa parceria eu acho que vai ser muito importante para a disciplina. Com relação ao questionamento do Bruno, né? O tratamento conservador, basicamente clássico, é você imobilizar o paciente de 2 a 3 semanas, né? E aí você vai avaliar, basicamente, de maneira clínica, como esse paciente vai evoluir, mas eu deixaria no máximo aí 3 semanas, né? Não esperaria deixar aí todas essas 6 semanas, não, tá? O Jair, né, ele fala sobre os pontos acromioclaviculares, no momento a gente ainda não usa, mas fora do país tem sido utilizado, né, até os enxertos para fixação da articulação acromioclavicular, é uma boa opção aí para a estabilização da clavícula aí no plano horizontal também, né. E um enxerto, na minha visão ainda, um enxerto semitendino nos casos agudos ainda não, né? Eu vejo a nossa opção ainda é pela técnica, até essa evolução da técnica Riverdun, né, que é a técnica 7, né? Eu deixaria o enxerto mais para casos de recidivo, de uma falha desse tratamento. Não sei, William, se tem mais. Bom, o Paulinho levantou a mão aí, Paulinho, fica à vontade. Não, desculpa, não levantei a mão, não. Acho que eu não sei se tem mais alguma pergunta, mas ia só agradecer a participação de todos, a participação do Edu. Tem mais alguma pergunta, William? Eu não consegui. Aqui no chat não, só a Vanessa, né, a doutora Vanessa agradecendo, né, a parceria. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Ótimo. De antemão, gostaria de
pedir 1000 desculpas a princípio, porque eu achei que eu estivesse gravando a aula e fui ver, ela não estava sendo gravada, então, a partir de algum momento que eu comecei a gravar, em algum momento, não sei se apertou, então nós temos metade da aula. 1000 desculpas, Eduardo, doutor Eduardo, pelo problema técnico que nós tivemos aqui, mas qualquer coisa, quiser deixar o seu contato aí, para as pessoas que quiserem entrar em contato futuramente com o senhor, fica à vontade também. Legal. Quem quiser entrar em contato, né, por e-mail, tem meu e-mail eduardoafigueiredo@terra.com.br. Se quiser a aula, eu posso encaminhar depois. E também a gente sempre está à disposição, né? Todas as sextas a gente está no ambulatório do SET. O pessoal da medicina esportiva, se quiser comparecer também, serão bem-vindos aí. Legal, então. Bom, William, obrigado pela condução aí. Dudu, obrigado. Obrigado a todos os colegas que participaram, todos que puderam assistir. Prazer aí, a gente espera ter a participação de todos numa próxima terça-feira. Obrigado a todos. Terça-feira que vem estamos aí novamente. Talvez o Paulo retorne, mas se não retornar, estamos aí novamente. Talvez seja uma aula sobre fisioterapia. Não está muito fechado ainda, mas talvez seja uma aula sobre fisioterapia. Tá bom? Um abraço a todos. Até mais. Obrigado a todos aí.